milagre acontecendo agora. Você parou para pensar nisso? Tem um milagre que está acontecendo agora. Aonde está acontecendo? Aqui em Santa Cruz tem um milagre acontecendo. No Brasil tem um milagre acontecendo. Na China, nos Estados Unidos. O nascimento de uma criança é um milagre. Quantas crianças que são geradas no ventre, mas não chegam a nascer? Então, quando a criança nasce, é um milagre. Você é um milagre. Você que está aqui hoje, você é um milagre de Deus. Você é alguém que Deus olhou e falou assim: olha, esse é mais especial para mim. Esse eu vou escolher e eu quero que esse cresça e que esse não apareça, viu, gente? Mas que esse cresça e cresça na minha presença. Nós vamos meditar nessa tarde sobre uma mulher que ela tinha um coração de milagres. Nós vamos conhecer quem é essa mulher. Pode passar. Antes disso, eu achei interessante colocar isso para a gente, que a maioria que é estudante de medicina, não é? Pelo menos diz que é. Hoje aconteceu um episódio que apareceu um verdadeiro milagre. E quase nem acreditei quando eu estava presenciando aquela cena. Desde que Paulo Neto nasceu, visitar o pediatra sempre foi motivo de desespero e pânico. Olha a mãe relatando. Ele chorava tanto que às vezes até chegava a vomitar, perdeu o fôlego e todo o pavor que vocês possam imaginar. Para vocês terem uma noção, eu quase nunca fui ao pediatra sozinha, só eu e meu pequeno, porque ele sempre chorou tanto que no final do exame quase era impossível de conversar com o pediatra, e sempre tinha que ter alguém para poder chamá-lo, acalmá-lo, e daí sim escutar o diagnóstico. Aí ela continua: ele não é um pediatra, aliás, ele não é um pediatra amigo, conhecido, ele é um amigo e pediatra. Mesmo com todas as idas e voltas, estou falando disso tudo aqui, porque ontem tive que levar o meu pequeno no retorno, devido à alergia que acontece, né? Quantos de nós aqui não tiveram alergia, né? Alimentar, e muito emocionado eu presenciei a cena do meu filho com o nosso amigo pediatra. Ele não chorou nada, e o nosso amigo examinou com tanto carinho como se estivesse examinando um tesouro, o meu tesouro. E para me surpreender ainda mais, quando chegamos em casa, o Paulo Neto pegava o telefone e fingia falar com o nosso tio, com o tio pediatra, e mandava até beijo pelo telefone. Olha que bonito isso. Você vai ser médico, você vai estar na vida das pessoas. Dependendo da sua especialidade, dependendo do lugar que você estiver, você vai ter que fazer um parto. Você vai ter que atender as crianças ali. E são pessoas que precisam ser cuidadas, precisam ser amadas, e precisam receber esse carinho. Olha a confiança. E nesse blog dessa mulher, ela começa a falar algumas características boas para encontrar um pediatra. Mas eu queria focar no que ela falou. Pode passar de próximo. Que é um milagre, ela venceu um milagre com o filho dela. E parece que para as mães, cada sorriso, né? Cada andar, cada mexida de sentimento, cada olhar, né, Adriano? É um milagre. É uma coisa nova, é algo novo, é algo que alegra o coração. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 7, 11 a 17. Eu coloquei ali para a gente não ter a dificuldade das versões, né? Eu vou ler que está em negro e os irmãos que está em azul. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, agite-te, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor.
Deus, quando eu olho para essa mulher, essa viúva de Naim, Pai, que na tua palavra não mostra o nome dela, mas mostra a situação terrível que ela esteve, Deus, de perder o seu filho. Já tinha perdido a sua esposa, agora o seu filho, Pai, que está ali sozinha. Mas ela então encontrou o Senhor Jesus, ela clamou o Senhor Jesus. Deus nos ajuda a entender, entrar nessa mente, a entender esse coração, Senhor, para que nós possamos ter um coração como o coração dessa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Você já parou para pensar nos milagres cotidianos que experimentamos? Já parou para pensar? Eu queria que você fizesse o exercício comigo. É uma coisa bem simples. Levante o seu braço direito, faz assim. Isso. Agora eu quero que você levante o braço esquerdo. Agora eu quero que todo mundo levante o indicador. Todo mundo fez jóia, olha só. Quase ninguém levantou o indicador. Eu falei o indicador. Eu só falei jóia, tá vendo? Isso é questão de reflexo, nossa. Sabe por que acontece isso? Isso é um milagre, gente. O que nós falamos, as pessoas não ouvem. Mas o que você faz, elas vão fazer a mesma coisa. O seu exemplo, o exemplo que você tem no seu dia a dia como aluno, como filho, isso tudo demonstra para você realmente, para sua mãe, se você ama realmente, demonstra para os seus colegas se realmente você serve a Cristo, demonstra para o nosso próprio Deus que você serve a Ele. E é assim que muitas vezes nós fazemos, nós falamos, vamos levantar de cabelo, aí ó, todo mundo segue o que é feito. Pode passar. Quando o médico diz, gente, o que é milagre? Você parar para pensar, o que é milagre? Nós falamos, você já viu milagres? Esse levantar a mão é um milagre, gente. Tem gente que não consegue fazer isso. E olha, quando a pessoa ela tem uma paralisia, e aí ela consegue movimentar o dedo, ela fala, que maravilha, né? Deus me abençoou. E ela então começa a dar valor. É tão interessante quando você vê 20 pessoas assim, né? Começa a dar valor aos pequenos detalhes. E olha, quando nós aqui que estamos na medicina fala para um paciente terminar agora, acabou, chegou o fim. Isso é o que quer dizer milagre. As pessoas estão esperando por isso. Milagre é intervenção fora do comum, que muda uma situação negativa, algo maravilhoso, prodigioso. Para muita gente hoje em dia, não importa muito quem faz o milagre. Por que? Eu achei interessante, olha, isso foi o padre que escreveu. Eu achei interessante, porque ele colocou assim: muito se tem vendido um milagre, não é? Quando você vem aqui, cara, milagre é todo dia, milagre é toda hora, e aí simulam milagres, simulam curas, simulam coisas que na verdade não são reais. Quando você começa a conhecer as pessoas que foram curadas, não existe cura alguma. Mas o milagre que nós estamos falando ali na palavra de Deus é milagre real, é milagre de transformação de vida, de ressurreição. Vamos ver como que era o coração dessa mulher? Olha, essa mulher ela tinha um coração de milagres. E um coração de milagres gera compaixão. Olha o que diz o texto, mais uma vez. Quando chegou perto da porta da cidade, eles se levaram para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Gente, a pessoa que tem um coração de milagres é uma pessoa que gera compaixão, que atrai a compaixão de Deus, que atrai o coração de Deus para ela, que atrai esse coração. E olha, aí você fala, mas Deus é bom, mas Deus, Ele também faz coisas, mas Ele olha o que? Ele olha o nosso coração. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a pessoa tem que falar com o coração, ela tem que estar no seu interior. E olha, pode passar, muita gente, muitas pessoas, eu não vou ler o que está ali, olha, mas muitas pessoas, Jesus mesmo falou, ele chegou em Jerusalém e falou: olha, se aqui tivesse feito os milagres
lá em Sodoma, em Tiro e Sidom, eles seriam convertidos, mas vocês não se converteram. E Jesus também falou para os seus discípulos, quando eles foram de 2 em 2: se você chegar em uma cidade e a cidade te rejeitar, você deve bater o pó da cidade e ir embora. Ou seja, até o pó da cidade vocês não vão levar, vocês não vão abençoar. Gente, muitas pessoas existiam naquela cidade. Você não imagina, mas possivelmente tinha muitas viúvas ali. Como Jesus mesmo falou que na época de Elias, na época de Eliseu, havia muitas viúvas, mas somente uma viúva em Sarepta é que Deus manda o profeta para abençoar aquela mulher. O que essas mulheres tinham, gente? Essas mulheres, elas tinham um coração de milagres, um coração pronto para receber o milagre. Por isso eu queria convocar você nesse primeiro momento: abra o seu coração para receber os milagres de Jesus. Amém? Fala assim comigo: eu preciso, eu quero abrir o meu coração para receber os milagres de Jesus na minha vida.